Você sabia que ter HIV não significa ter AIDS? Hoje, quem fala sobre esse assunto com muita propriedade é Elisa Rinhel, assistente social da Prefeitura Municipal de Batatais. Muito obrigada, Cris. A princípio, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo ter essa conversa, né, que é tão importante. E os anos talvez me traga, né, essa questão de estar próximo às políticas públicas da saúde, e isso nos traz algum conhecimento, né? Não todos, tem muita coisa aí, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui, o teu convite, agradeço o aval da Bruna, secretária, para a gente poder fazer esse bate-papo. E agradecimento também ao LaborMed, que sugeriu essa entrevista. Ótimo. Muito interessante, até porque estamos no Dia Internacional da Luta contra a AIDS, que é o dia 1º de dezembro, e é aí que vamos levar para você muita informação importante a respeito do assunto. Isso. Elisa, para começar, sabemos que os números da AIDS, eles vêm caindo ano a ano, né? Nós já chegamos no ano de 2023 para 2024, numa média de 25% a queda dos números de AIDS. E eu acho que isso se deve a vários fatores. E o fator principal é o que estamos aqui, que é a prevenção, que é a nossa preocupação sempre à frente de tudo, é a medicina preventiva. É correr atrás de consultas, de exames, para não deixar a doença se instalar. E este programa de informação que a saúde pública, em grande maioria, leva a população sobre AIDS, sobre a proteção e, mais do que nunca, sobre o tratamento, até que hoje não é mais uma sentença de morte. Então, a gente está aqui para que você esclareça a população a respeito de toda a prevenção que pode acontecer e mais, já que a doença foi instalada em alguns casos, como se tratar, como levar isso de uma maneira mais leve, como conviver com a AIDS, que eu acho que é o termo hoje usado, não é isso? Eu quero pegar o teu gancho, né? Na tua entrada você disse, você sabia que ter HIV não é a mesma coisa que ter AIDS? O que a gente precisa entender é que uma pessoa vivendo com HIV hoje tem um status de uma doença crônica. O que é uma doença crônica? Uma doença que tem tratamento efetivo, mas não tem cura. Como tantas outras doenças, né? Que nós temos um tratamento contínuo, mas ela ainda não tem a cura. A AIDS se instala quando há uma complicação devido à infecção pelo HIV. O organismo, de alguma maneira, se sensibilizou, porque é isso que o HIV faz, né? Ele tem uma queda da imunidade e aí tem alguma doença em consequência da infecção. Então, isso é muito interessante que a gente fale, né? E essa questão da prevenção é extremamente importante. Por que a gente fala nisso? Porque tem várias maneiras de prevenção hoje. Antigamente era preservativo e só. Hoje nós teremos a oportunidade de dizer aqui, informar quem nos assiste, né, das questões que envolvem o que a gente chama de prevenção combinada e informar a população sobre isso. Então o ideal que seria? Diagnóstico precoce, né? Então o diagnóstico precoce é extremamente importante. Fazer a testagem é muito importante, porque quando você tem a informação que você é uma pessoa vivendo com HIV, você começa o tratamento bem mais precocemente e com isso tem uma vida normal, né? De um vírus que se torna crônico no organismo da pessoa, mas que tem um tratamento extremamente eficiente. Quando você faz um diagnóstico tardio, ou seja, quando a pessoa já tem alguma complicação por ter o vírus, esse tratamento se torna um pouco mais difícil. Mas hoje são várias as possibilidades de tratamento eficiente, né? A medicação, o acompanhamento médico, os exames de controle, que nos traz uma grande satisfação de como isso evoluiu com o passar do tempo. Nós começamos a conversar agora sobre prevenção combinada, né, que é uma proposta bastante enfática dos serviços de saúde, Ministério, CRT de São Paulo, Prefeitura também. Então, como que ela acontece? Hoje nós temos o que a gente chama de PEP.
O que é PEP? É uma sigla que é profilaxia pós-exposição. Se você tem essa situação que você colocou, Cris, que a pessoa em uma relação sexual não usou preservativo por algum motivo, ou esse preservativo se rompeu, antigamente nós não tínhamos muito a oferecer. Hoje essa pessoa vai para a UPA. A UPA acolhe essa pessoa, é dado como uma urgência médica, tá? E a UPA faz esse acolhimento, faz os exames necessários para ver se essa pessoa já não é uma pessoa vivendo com HIV, isso é importante. O médico acolhe, avalia e entra com uma medicação que vai ser usada durante 28 dias. Essa medicação traz a essa pessoa a possibilidade de uma blindagem, caso ela tenha entrado em contato com o vírus HIV, naquela situação que ela esteve, né? Rompimento de preservativo ou não usou preservativo. O mesmo ocorre com o PEP ocupacional. Eu falei de uma PEP sexual e a PEP ocupacional é quando um profissional, em exercício da sua profissão, por algum motivo se acidenta, né? Com uma agulha, com alguma coisa, né? Que tem sangue. É uma PEP ocupacional ou com um fluido também, né? É uma PEP ocupacional e aí também é UPA, tá? E aí começa o acompanhamento dessa pessoa, que são 28 dias de uso de antirretroviral, após avaliação se o médico considerar que é pertinente a PEP, e o acompanhamento depois é feito no ambulatório de infectologia aqui de Batatais para a sequência. Números de AIDS em Batatais, ou de pessoas convivendo com HIV em Batatais? Nosso ambulatório hoje tem cerca de 180 pacientes ativos, né? Pacientes que estão em segmento, né? Desses pacientes, muitos ou alguns, a notificação não é de Batatais, esses pacientes vieram para Batatais, né? Mas hoje estão em segmento conosco. Então, nós temos cerca de 180 pacientes ativos em acompanhamento. Lembrando que o nosso ambulatório, o ambulatório de infectologia, ele atende outras patologias, né? Não só pessoas vivendo com HIV, mas atendemos pessoas com tuberculose, hepatites, outras doenças que dizem respeito ao atendimento de um infectologista, que aí são inúmeras, né? E até é importante dizer que você, até como assistente social, que esse acompanhamento não é só o acompanhamento físico, medicamentoso, mas é um acompanhamento psicológico principalmente, né, Elisa? Por isso eu te falei boa pergunta, boa pergunta, porque nós temos uma equipe que eu gostaria de até cumprimentar aqui, dizer o quão são importantes, que é uma equipe pequena, mas muito comprometida. Quando a pessoa desconfia que ela teve um relacionamento, que é possível que ela tenha sido contaminada, quais são os exames? É óbvio que a primeira atitude é ela correr à UPA ou a um médico, né? Mas sempre um profissional da saúde. Mas existem exames específicos para que ela faça, para saber realmente se foi contaminado ou não. Quais seriam esses exames? É importante dizer que a PEP, gente, essa questão de ir na UPA, quando você me pergunta, quando a pessoa desconfia, qual a primeira pergunta que eu faria a essa pessoa? Quanto tempo faz essa relação desprotegida que você teve ou essa situação de risco? É menos de 72 horas? É menos de 72 horas, UPA, tá? Para a gente não abrir mão da possibilidade de fazer a PEP, uma PEP sexual ou uma PEP ocupacional. Agora, passou esse período, vem para as testagens. Hoje, gente, as unidades de saúde também oferecem um teste rápido, né? Todas as unidades oferecem teste rápido e nós temos o CTA, que funciona às quintas e sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, né, até às 8, pode chegar antes, mas até às 8 a gente acolhe os casos que nos chegam, e lá é ofertado o teste de HIV, o teste de sífilis, hepatite B e hepatite C. Então são os testes que são feitos naquele momento. Lembrando uma coisa muito importante que eu não posso deixar de mencionar, PEP só protege de HIV, não protege das outras doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, que é o nome correto hoje, IST. Então a gente precisa lembrar
que essa pessoa que vai para uma PEP, ela também pode ser testada e deve ser testada de outras doenças que podem ser transmitidas pela via sexual, tá? Então, esses exames são ofertados, lembrando que HIV, a sífilis e as hepatites também tem um período que a gente chama de janela imunológica, né? O período de janela imunológica é um período que, se eu me infectei há 3 dias, esse exame não vai dar positivo. E esse período hoje, para os exames de teste rápido, são 30 dias. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não deva ir. Vá a um serviço de saúde, solicite para fazer a testagem, o CTA também é uma porta aberta nesses dias que eu disse, porque é importante, se ele tem a dúvida e se ele está em período de janela imunológica, é uma responsabilidade do profissional que acolhe na identificação, na conversa, saber que ele está ali, mas ele está em um período de janela imunológica, então ele faz o teste e é aconselhado a retornar para repetir esse teste posteriormente. Elisa, e falando em prevenção, é interessante que quando da descoberta da AIDS, a incidência maior era em jovens, né? Nós temos aí no Brasil o Cazuza. O tempo não para, não para, não para. 32 anos, em 1990, em consequência da AIDS. Temos fora do Brasil Fred Mercury, que morreu em 91, aos 45 anos, também em consequência da AIDS. Então, a incidência maior era nessa faixa etária. Hoje, como a vida sexual está ativa em pessoas, às vezes, de 70 anos ou mais, é muito provável que essa alteração de idade aí também tenha atingido outras pessoas, né, a contaminação. Então é importante que essas pessoas também tenham acesso à informação. Sim. E tenham esses cuidados. Sim. Porque a AIDS não pega só jovem, né? Não. Quando a gente pensa em faixa etária, a gente precisa pensar em todas as faixas etárias, né? A população jovem hoje não vivenciou essa época, felizmente, digamos assim, né? Já nasceram numa época de prevenção combinada, de preservativo, de PEP, né? De 60 anos. Mas eu sempre fui da opinião que a gente tem que falar para todas as populações, né? Todas as faixas etárias, todos os sexos, e de uma maneira mais geral, porque é possível a infecção, então isso é bem interessante. Pegando aí, as unidades distribuem o quê? Preservativo feminino, preservativo masculino, feminino, masculino e gel lubrificante. Elisa, você falou sobre a PEP, mas temos também a PrEP. O que significa isso? Sim, de uma maneira bem objetiva, Cris, a PrEP é uma profilaxia pré-exposição. Ou seja, pessoas que se consideram em risco constante ou pela dificuldade de uso constante de preservativo em suas relações sexuais, ela pode vir para fazer o uso contínuo de medicação, onde isso vai garantir que, não usando o preservativo, ela esteja protegida dessa infecção pelo HIV. Lembrando que tudo tem os percentuais de proteção, é necessário uma adesão de maneira bem firme, porque se não usa todos os dias a medicação no mesmo horário, também não tem a mesma eficiência. Mas é sempre interessante lembrar que existe a PrEP. A Cris está aqui com o autoteste, gente. Isso é um autoteste para HIV, mas é um autoteste onde a pessoa leva para casa, é igual ao teste que nós fazemos aqui, tem todos os equipamentos certinhos, tem a orientação aí, ele faz lá o seu exame. Agradeço assim a possibilidade de estar aqui com você, Cris, nessa conversa tão boa, né? Que as pessoas têm a possibilidade de tratar da sua saúde. Com naturalidade. Com naturalidade. Que a gente diminua essa questão do preconceito e que a gente respeite, né? Todas as pessoas de uma maneira que possa ter o acesso mais adequado possível a tratamentos de saúde no nosso município. Obrigada, Elisa. Eu que agradeço.